Eu fui da primeira turma em que os professores resolveram integrar 4 disciplinas para formar o campus. Então, eles juntaram, na época era técnica de jornalismo, com diagramação, que eu não lembro o nome da matéria, com fotografia. Eles fizeram uma redação de jornalismo, edição jornalística, eu não lembro direito quais eram as disciplinas, né? Mas eles integraram as disciplinas e tinha uma redação na faculdade. Então, foi assim, para nós, alunos, que na época um estudante de jornalismo pensava em jornal, não pensava em televisão, em rádio, eram muito incipientes ainda, o jornalismo. Cada aula, cada disciplina era dada por um professor, não havia um diálogo pedagógico entre esses vários professores, né? Porque as aulas eram, os professores eram autônomos, as disciplinas eram estanques, cada um na sua, etc. E aquilo assim nos incomodou um pouco, porque a gente percebeu que o jornal, que a gente entendia que o jornalismo não se faz, não se aprende, né, através de aulas puramente teóricas. Então, nós criamos aquilo que ficou sendo conhecido como bloco. Não sei se ainda hoje tem esse nome, bloco do jornalismo. Juntamos tudo num bloco de disciplinas e, naquele semestre, o aluno só poderia se matricular no bloco inteiro. Então, ele teria que fazer as disciplinas todas integradas. E o campus acabava por repercutir, né, refletir coisas que ocorriam como verdadeiras, né? Eram verdades, eram fatos políticos importantes. Então, o campus não podia dizer que só ia cuidar de assuntos acadêmicos, porque a tensão social penetrava dentro da universidade e a universidade refletia, palpitava, havia uma grande audiência para essas atividades, né? Então, o campus nunca deixou de refletir, de certa forma, aí um nível de politização. Você pode notar isso nesse período, pegando esse período aí de 81, 82, 83, por aí. O que eu mais me lembro da minha época de campus, de fato, foi um suplemento específico que a gente fez, um suplemento especial, sobre a invasão da UNB, do campus da UNB em 68, que foi um momento super marcante da universidade e que teve o meu pai como um dos personagens, porque meu pai, na época, era estudante e era um dos estudantes que estava na quadra de basquete com as mãos em cima da cabeça enquanto a polícia revistava os estudantes. E, enfim, foi um momento muito traumático e muito marcante para a universidade. E eu tenho muito orgulho, né, de ter coberto pelo campus o velório do Tancredo como repórter, que foi a primeira vez em que repórteres do campus, estudantes da UNB, foram credenciados para uma cobertura no Palácio do Planalto. Era um feriado, a gente não tinha obrigação de trabalhar, né? Era feriado, porque o presidente da República tinha morrido. Nós, mesmo assim, fomos para a redação e ali os primeiros que chegaram na redação foram eu, Luciano Suassuna, Ana Paula Araripe e Carmen Kozak. Fomos, então, credenciados para cobrir o velório do Tancredo. Fomos lá para o Palácio do Planalto para fazer essa cobertura. Fizemos uma edição especial muito bonita do campus com essa cobertura aí. Então, é uma experiência muito legal. Foram 2 pautas assim, que eu sugeri e que pude fazer, que foram muito legais. A primeira foi a posse do Lula, do primeiro mandato do Lula. E aí eu juntei um grupo de meninos, de outros estudantes interessados e corri atrás de ver como é que a gente conseguia credencial. Eu acho que tem essa foto digitalizada da galera assim, com a credencial lá no dia. Éramos, acho que fomos 4, e aí eu falei com a professora na época, com a Thaís, e a gente organizou o grupo, eu corri atrás de como é que conseguia credencial, e a gente fotografou com a credencial oficial de imprensa mesmo. Tem uma história muito engraçada, né, que é aquelas coisas que só você ser novinho que justifica. Que era assim, de frente para o parlatório do Palácio do Planalto, onde o Fernando Henrique passou a faixa para o Lula, tinha a arquibancadinha onde ficam os fotojornalistas. E à nossa direita tinha o palanque das autoridades, onde tinha presidente do mundo inteiro. E lá estava, entre outros, o Fidel, que era vivo ainda, Fidel Castro.
Aí eu lembro que eu olhei assim, e eu queria tirar uma foto dele olhando, tava com a tela e tal, não sei o quê. E nada dele olhar, e nada dele olhar, daqui a pouco eu dei um berro, assim, eu falei, aí ele olhou, aí eu tirei a foto que eu queria, todo mundo tirou a foto, mas os fotojornalistas riram muito da minha cara depois, do tipo assim, nossa, que vergonha, bebezinha que não sabe nem o que tá fazendo. Falei, mas todo mundo se deu bem porque eu gritei Fidel, porque ele olhou pra cá. Uma entrevista com o Dom José Freire Falcão, que foi o arcebispo de Brasília, segundo arcebispo de Brasília. O primeiro foi Dom José Newton, e ele fala coisas sobre relação de imprensa, sobre a de imprensa, sobre ele ser considerado uma pessoa conservadora, e a gente, na cara dura, né, perguntava. Aí ele dava aquela resposta assim, dando a volta ao mundo, e a gente tá, mas o senhor é conservador ou não é? Sabe? Aquela coisa do que você faz quando você é garoto, né? Tipo, não tem... Tudo bem, mas é ou não é? E as pessoas acham que o senhor é. Isso incomoda o senhor? Quer dizer, então esse tipo de experiência era bem bacana. Essa entrevista é interessante, assim, eu devo certamente ter me lembrado, porque eu imagino que eu tenha achado, puxa, que bacana, consegui a entrevista. Mas eu me lembro também que na época, não sei se eu falei isso no Campus 40 anos, a gente ficou muito insatisfeito com a entrevista. A gente achou que ficou meio chapa branca, entendeu? A gente queria ter pressionado mais, a gente queria ter apertado mais o ACM, né? A gente queria uma rádio para o ONB, e houve você perguntou sobre a reunião de pauta, nós fomos, eu não fiz sozinha a entrevista, mas depois os editores falaram, poxa, vocês tinham que ter perguntado de tal coisa, de concessão de não sei o quê, eles ficaram insatisfeitos com a entrevista, entendeu? Acharam que ficou meio pró-fonte demais. Não, eu fiquei frustrada, porque, quer dizer, eu consegui um furo, eu consegui marcar a entrevista com um cara que era o cara que a gente tinha que ouvir para conseguir a tal da rádio, mas eu fiquei frustrada, né? Eu me lembro disso, de eu ter ficado frustrada por não ter sido mais incisiva, por não ter sido... por não ter me preparado para questionar mais coisas, entendeu? Eu lembro dessa frustração, mas, poxa, ali a gente estava aprendendo, né? Hoje eu tenho essa avaliação. Eu lembro que um colega fez uma coluna polêmica, o Alexander Toll, que hoje está na Suíça, né? E o Alexander escreveu um artigo sobre uma banda de rock que usava uma expressão quase uma blasfêmia. E eu sugeri fazer um artigo sobre esse grupo. Era uma banda, na época, famosa, chamava Dorsal Atlântica, uma banda de heavy metal, e o título da canção deles me chamou muita atenção, e como era uma banda, assim, vamos dizer, satânica, né? Eu achei que seria bem interessante escrever um artigo, um perfil da banda, porque ela tinha tocado, inclusive, em Brasília, né? E então eu realizei o meu artigo e apresentei, né, na reunião. Eu não lembro qual era a banda de rock, mas a banda basicamente dizia, tinha uma frase que eles falavam que era pau no cu de Deus. E o fato de ter usado essa frase numa reportagem criou uma celeuma. A gente publica isso ou não publica? E eu lembro que a gente negociou isso e a gente conseguiu publicar no texto. A gente teve uma grande discussão, a gente falou sobre a questão da liberdade de imprensa, e eu justifiquei também o uso daquela expressão, e que estava no contexto da matéria, que eu queria um pouco de polêmica. Eu, inclusive, penso que a reitoria até quis confiscar os jornais. Eu tive que ir lá explicar a situação, e a gente, no final das contas, acho que conseguiu liberar. A gente foi lá no CONIC, ela ficou me filmando de longe, e eu fui comprar o atestado, gravando o áudio da compra
Aí fui até lá acompanhando a mulher, aliás, fiquei esperando a mulher ir pegar o atestado lá dentro, a Tainá que estava, né, vamos dizer assim, camuflada ali, esperando, seguiu ela, voltou, a gente fez realmente um trabalho conjunto, depois a gente foi descobrindo, o atestado era um atestado emitido pela Secretaria de Saúde original, e o médico que assinava era um médico da Secretaria de Saúde original, a gente foi atrás dele, lá no Hospital do Paranoá, também passando perigo, tive que me infiltrar lá no meio, ela distraiu segurança, eu infiltrei, para poder a gente saber ali o que estava acontecendo, pegar algumas informações, aí descobriram que a gente era de reportagem, botaram lá fora, trouxeram a informação oficial que o médico que a gente procurava, que era para estar de plantão lá, não tinha ido trabalhar por causa de um atestado médico que ele tinha apresentado. Reportagem assim super legal. Eu me lembro até hoje que foi o professor Murilo Ramos, né, que nos chamou a minha Leda e falou, olha, nós temos aqui uma matéria, possível matéria, sobre o tema da violência contra a mulher. E nós temos um caso que nos chegou. E aí ele falou, é um caso entre 2 professores do UNB. Só que a mulher agredida é uma professora nossa aqui da comunicação, né? E que era a Arcelina. E o professor é uma figura muito conhecida, né? Ele é um cientista político, Valder de Góes. A entrevista com a Arcelina foi uma entrevista assim, muito forte, porque ela fez uma descrição, fomos eu e Leda juntas, mas ela fez uma descrição muito minuciosa e detalhada do que aconteceu com ela. E aquilo nos impactou, né? Obviamente, aquilo nos impactou, porque não era mais uma professora que tinha sido agredida, era uma mulher, como eu e Leda, era uma mulher, não importa. Mas a gente achava que a minha turma, especialmente, aí já inspirada na turma do Rodolfo, que tinha criado um jornal mural que era muito interessante, chamava Campim, era fantástico, era um jornal mural. Então, inspirado nessa experiência, a gente descobriu, e descobrindo que havia uma sobra de papel jornal, que nunca se usava porque o número de páginas do campus era muito pequeno, a gente descobriu essa sobra e resolveu, a galera, fazer um jornal experimental, porque a gente acreditava que o lugar da gente experimentar era a universidade. Eu não sei se alguém já te falou disso, mas a gente inventou o Ricardão. O Ricardão, a gente chamava Ricardão o Outro. É uma brincadeira, né? Claro, com o Ricardão. E a gente fazia o que a gente imaginava. Então, foram várias edições. A ideia inicial é que fosse apenas uma edição. E aí era poesia, era foto, era o que a gente quisesse experimentar. Se você pegar o Ricardão, você vai ver que foi assim foi uma grande catarse para todo mundo, sabe? Essa edição foi muito curiosa, porque essa edição a gente pautou todos os jornais e TVs de Brasília, depois que a gente deu, né? E foi numa reunião de pauta, a gente conversando sobre cotas. A minha turma da UNB foi a primeira turma de cotistas, que entrou cotistas. Então, era um assunto que era muito importante para a gente, que tinha um debate, ainda tem, né? Mas na época, assim, estava um debate muito caloroso sobre os impactos da cota enfim, estava toda essa discussão. E na época, um colega de um dos editores lá falou assim, não, olha, gente, tem uma história de que tem gêmeos que foram reprovados. A gente, não, como assim? Então para tudo, vamos focar nisso aqui. E aí a gente conseguiu achar os meninos e aí começou uma série de trabalho, tanto com eles, para eles não divulgarem para outros lugares também, e para a gente também tentar entender com o CESP o que tinha acontecido, né? Que era a banca na época, que decidia isso. A gente falava, o que aconteceu? Que gêmeos, um passa e outro não passa. Na segunda edição, quando eu fui repórter, a gente inventou uma história de que a gente queria mostrar o que acontecia no UNB à noite.
A gente tinha ouvido falar da história do fantasma da biblioteca, que tinha uma mulher que ficava, né, rondando ali a biblioteca, que ela era um fantasma, que quem ia à biblioteca de madrugada encontrava. E aí a gente ouviu essa história, achou engraçado, pensamos, vamos, né, passar uma noite na UNB, passar uma madrugada na UNB para ver o que acontece. E aí nós combinamos um horário, vamos chegar na UNB, sei lá, 10 horas da noite. E aí a gente foi, biblioteca, passamos ali pelo ICC todo, pelo Minhocão todo, descobrimos gente estudando no meio da madrugada, descobrimos gente de laboratório, pessoal que faz pesquisa em laboratório, a noite inteira ali. Então, assim, foi uma super, né, experiência passar a madrugada lá. Entrei em contato com as pessoas que tinham sido torturadas pelos depoimentos, por esse nosso personagem, amando dele, né? E aí eu mergulhei. Eu pedi para amigos de Fortaleza me ajudarem, tipo, talvez... eu fui na época tirar foto lá, foi a única coisa que eu consegui em Fortaleza, em loco, mas aqui de Brasília, eu fui montando um pouquinho o cenário de quem era aquele personagem. Então, por exemplo, ele tinha escrito livros. Aí eu ia na biblioteca de Brasília, pegava os livros dele, aí eu descobria os nomes dos filhos dele e quantos filhos ele teve. E aí eu fui montando esse personagem. E aí fui conversando também, junto com a ajuda da Verônica, que foi outra jornalista que estava comigo, com as vítimas. E, para minha surpresa também, elas não queriam falar. Depois de tanto tempo, eu pensei que todo mundo estaria mais aberto para falar da situação, e o trauma tinha sido tão grande que as pessoas não se sentiam ainda à vontade para falar disso. Ganhamos o primeiro lugar no prêmio também nacional. A gente ganhou o primeiro lugar na categoria acadêmica do prêmio da UAB do Rio Grande do Sul, prêmio de Direitos Humanos. Repercutiu, inclusive, no Ceará, como eu lembro uma nota do jornal O Povo, que é um dos principais jornais impressos de lá, uma notinha falando que no jornal Campus de Brasília tinha feito uma matéria sobre aquele corregedor, aquele homem que ainda gozava de um status na sociedade ali cearense, que tinha sido conivente com tanta coisa no passado. Isso deu uma boa repercussão, sim, lá no estado principalmente. E até um dos motivadores que a gente teve ao longo daquele ano, que juntou até um pouco das duas turmas, dos 2 semestres de 97, em torno dessa ideia, foi a história da gente criar suplementos ligados à área de infância e adolescência, porque havia o prêmio Ayrton Senna, né? Então, a gente foi mesmo tentando buscar o prêmio, né? A gente combinou que cada edição teria um suplemento especial ligado a essa área de infância e adolescência, para, no fim do ano, poder escrever o jornal e pleitear esse prêmio. E foi o que aconteceu, deu muito certo, e esse que era um prêmio de R$15 mil, que ajudou, no ano seguinte, a montar essa estrutura do que foi a primeira redação informatizada do campus. E eu me lembro, assim, das minhas lembranças assim, muito claras da UNB, foi isso. Foi um dia o professor ter levado a gente para uma salinha, que era um laboratório, em que tinha alguns computadores e um que estava conectado à internet. E ele estava empolgadíssimo de dizer, olha, mas agora vamos entrar na internet, vou mostrar para vocês. E fazer a conexão, ter aquele barulhinho de internet de escada que demorava. E ninguém sabia muito bem, porque aquilo que eram 15 pessoas para ver uma única máquina. Mas foi a primeira vez que eu vi entrar na internet na minha vida, foi dentro da UNB, durante uma aula. Minha turma foi a primeira turma digitalizada do campus. Antes do campus era a máquina de escrever. E aí, com a nossa turma, foi a primeira turma que a gente começou a fazer tudo no computador. Eu digo a gente como turma, porque eu não conseguia fazer nada. Eu fazia mesmo na máquina de escrever. Eu lembro que, na época, só tinha um telefone, tinha poucos telefones que a gente podia ligar e tal. Então era tipo um parto, todo mundo se juntava lá, não, eu ligo, tal, todo mundo tipo fazendo fila para usar o telefone. A questão do equipamento, eu nunca fui muito fã de ter que reservar coisas, alugar coisas, enfim, pedir emprestado. Eu gosto de eu mesmo vou lá e resolvo, sabe? Outra coisa também de fotógrafo. Eu sei que é importante,
de você estar lá acompanhando alguém que tem outra visão e tudo mais, mas tem algumas pautas que, tipo assim, gente, hoje em dia o celular vai lá e resolve. Então, isso também foi importante para mim, porque, tipo assim, as pautas que eu fazia no campus ou no campus online, eu mesmo ia lá e eu tirava foto. Isso daí eu reproduzi depois, quando eu fui trabalhar no G1, por exemplo, que eu ia para um local, sei lá, um acidente, alguma coisa, eu ia lá e tirava foto, eu acompanhava uma sessão da Câmara, eu ia lá e tirava foto. E a foto que eu tirava não era tipo, ah, meu Deus, foto de celular. A foto ia para a home da Globo.com, entendeu? Ou então eu fazia vídeo e os vídeos iam para o Jornal Nacional. E isso, quem me trouxe também foi o campus, de você aprender a se virar. Você tem que se virar com as limitações, talvez, que existam. E um desses lugares era o DataSUS, com as informações de estatísticas digitais do Ministério da Saúde. E aí eu comecei a fuçar lá para entender aquela ferramenta, os dados que tinham ali, e fuçando, batendo cabeça, uma coisa que eu encontrei era isso de suicídio e principalmente da terceira idade. E eu achei um dado interessante, porque eu nunca tinha lido sobre o assunto, eu fiquei até bem espantado, era uma coisa que eu achava que nem existia direito, assim. E eu aí, partindo desses dados, eu comecei a pesquisar o assunto e a ver onde isso acontecia mais no Brasil, porque lá você pode abrir por município. E aí tinha um resultado interessante num município em Goiás, que chama Jataí. E aí eu falei com o professor e eles pagaram a viagem para mim, para outra repórter e para fotógrafa. E foi uma experiência bem legal, assim, poder ir no Jornal Laboratório, viajar, ter essa experiência de viajar para escrever uma matéria. Então, eu fiquei muitas noites fazendo leituras e procurando entender o que era Ipatinga e o que aconteceu de 63 até 2013, né, quando a gente fez a edição. A história principal, que é de consenso de todo mundo que conversou com a gente, é que houve um confronto entre os policiais da época, acho que era a Polícia Militar, se eu não me engano, posso estar equivocada, mas se eu não me engano era a Polícia Militar, e os operários da Uzi Minas. E meu pai lembrou que a gente conhecia uma pessoa que era de Ipatinga, que por acaso estava na nossa igreja, e aí eu fui falar com ele, entrei em contato com ele, conversei com ele, e aí ele tinha acho que era tio, que trabalhou na Uzi Minas naquela época, e ele tinha uma história também que ele participou, assim, ele estava lá na época. A pauta, né, ela também era importante porque ela não era só contar uma história do que aconteceu, né? Tinha muita, como é que eu tinha falado antes, né, estava em aberto. Foi causado pela época do golpe militar ali, ou foi causado por outros motivos? Tem muita história que deixou a gente assim, com muita revelação, com muita emoção, choro. Saí da reportagem com a sensação, primeiro, de, poxa, eu queria ter descoberto o que aconteceu. Óbvio que, assim, é uma pretensão bem, né, 50 anos de suspense, a gente não, sei lá, logo a gente descobrir, né? Mas eu queria muito ter chegado perto, pelo menos, assim. Mas não rolou. Eu me lembro só isso, de estar fazendo matéria, de como é que era, que ensinava o jornal, como é que a gente, né, fazia manchete, o que chamava mais atenção, o que era um lead de uma matéria, né? Todo esse aprendizado assim, que foram coisas úteis. Né? Eu levo da experiência do campus, dessas duas situações, é o processo como um todo, enfim, é a reunião de pauta, é ver as pessoas tentando escrever a matéria, descrevendo problemas que elas estão tendo. Depois, as coisas dando certo no final, às vezes nem tanto, porque aí também tem problema na diagramação. Mas, assim, a persistência de fazer todo o jornal e do jornal sair no fim, para mim, é a coisa mais que eu levo mais para a minha vida do campus, assim, todo o processo, toda a persistência que você tem que ter, as coisas dando errado e depois você tendo que corrigir,
Então, assim, é muito o processo de errar e acertar. O Campos, assim, eu acho que ele me forneceu isso, assim, ele deu esse primeiro choque de realidade, você se obriga a exercitar, você tem os seus compromissos de texto, de fechamento, né? Então, ele te obriga. Eu estenderia o Campus por mais semestres, inclusive, né? Eu acho que o jornal ter a possibilidade de ter um jornal laboratório no seu curso universitário é um privilégio, é uma exceção hoje em dia, e é um momento que todo estudante que ali, aquele final mesmo ali, né? Você dali você vai para o mundo, dali você vai para o mercado. E tentar tirar o máximo proveito dessa experiência, experimentando coisas novas, sobretudo, mesmo provocando seus orientadores, seus professores com novas ideias, com referências distintas, de lugares diversos, e experimentar. É o momento de experimentar. Tinha essa veia, assim, do jornalismo investigativo, de tentar alguma denúncia, alguma coisa mais séria, e aí ficava todo mundo com essa angústia interna, assim, essa pulga atrás da orelha de caçar alguma coisa que fosse interessante. Enfim, você vê a sua matéria pela primeira vez numa capa, sendo a manchete, é demais.